Fala, bravos e bravas, mais um Tabelando na área. Hoje estamos com duas presenças ilustres, que alguns de vocês não viram. Estreia aqui nos Bravos tem nome de Guilherme Cambiles e Leandro Rodrigues. Não, eu já estreiei já. Eu estreiei no outro canal. Os dois estrearam no meu canal. Mas eu estreiei também já no Tabelando, os vídeos do... É verdade. Pô. É verdade, lamentável isso aí, lamentável. Estrebilizando aqui. Estreia do Leandro Rodrigues, então, né? Da hora. O Guilherme já estreou, é verdade. O Guilherme pode estrear nas lives, gente. Vamos cobrar o Guilherme lá na live. O editor vai colocar o Instagram do Guilherme, aí a gente cobra ele. Mas vamos para o assunto que interessa, que é futebol, né, rapaziada? O futebol tem idas e vindas de jogadores incríveis, tem temporadas incríveis, e é nisso que a gente vai se apegar hoje, porque a gente vai falar de uns jogadores que estavam em ascensão absurda, essa temporada tá mais ou menos. Quem é? Quem vocês acham que é? Guilherme, fala pra eles quem é o jogador, Guilherme. Mohamed Salah, atacante do Liverpool. Mohamed Salah, que teve várias temporadas de jogador normal, né? Se a gente possa dizer isso, né? Jogador bem comum mesmo, mas aí do nada, em 2017, Liverpool contrata ele em 22 de junho de 2017, quando a janela de transferência quase fechando, e aí ninguém esperava. Eu até, nessa contratação, eu assisti, acho que logo antes dessa contratação, a Roma jogou contra o Barcelona, e aí o Salah era a válvula de escape da Roma. Contra-ataque era a bola no Salah. Até o próprio Theo José, que estava na Band ainda, ou o narrador da Band da cena, não lembro, ele falou, nossa, esse Salah é danadinho, ele corre, mas não sabe finalizar. Mas, Leandro, você lembra por quais times o Mohamed Salah passou? Passou pelo Chelsea, de marcante assim, o Chelsea, o Roma, o Liverpool. E, mano, teve um time muito aleatório que ele jogou, eu acho, que eu não vou lembrar nem pro caralho, mas ele jogou. Ele jogou também no Basel, na Fiorentina, na Roma. Isso, o Basel eu ia falar jogou isso. Muito. Sabia que era um time não era de nenhum centro do futebol europeu. Sim. E detalhe, né, que você falou que ele jogou no Chelsea. O Chelsea adora perder craque, né? É impressionante também. Mudando um pouco de assunto, muitos craques Salah passaram. e De Bruyne, na mesma época, passaram pelo Chelsea e não deram certo. Foram vendidos rapidamente e hoje em dia estão aí. E logo depois também teve o Lukaku também, eu acho. Lukaku também, exato. Mas o Lukaku até perto do Salah e do De Bruyne ainda jogou no Chelsea. Salah e De Bruyne, se você não conhece de futebol tanto, você nem sabe que eles passaram pelo Chelsea. Exatamente. O Lukaku ainda dá para lembrar, assim, mas o Salah e o De Bruyne é impressionante, assim, jogaram muito pouco tempo, ficaram muito pouco tempo e não iam bem mesmo, de fato. Salah não era nem cabeludo na época do Chelsea. Era. É verdade. Não tinha nem o cabelo. Ele começou essa temporada, ele também tava com o cabelo curto. Sim. Agora que voltou, né? Então. Será que a magia do Salah é o cabelo, gente? Será? Vamos observar. Agora ele tá meio cabeludo, Pode né? ser a thumb do vídeo, hein? Será que a magia do Salah é o cabelo? Exato, perfeito. Essa é a thumb do vídeo. Editor, já tá aí, já, editor. Você que abriu o vídeo assim, ó, essa é a thumb. Então, né, gente? Tesoura inimiga do futebol do Salah. Tesoura inimiga. A tesoura inimiga do futebol do Salah? Polêmica. Exatamente. Essa vai ser a thumb, melhor. A tesoura inimiga do futebol do Salah? Exclamação. Exclamação não, interrogação. Mas agora, voltando a falar um pouquinho mais do Salah, você acha que vocês têm algumas comparações com o futebol do Salah? Esses jogadores que, não era nada e do nada, pum, estoura assim, de uma hora para outra, sem ninguém esperar. Então, o Salah, ele, sim, é um caso, acho que dos jogadores até hoje que mais brilharam no futebol, que mais chama atenção desse período de ser um jogador comum e passar a ser uma estrela. Mas se você levar aqui para o futebol brasileiro, tem o caso do Marinho, que para mim é muito parecido com o do Salah, né? Lembrando que o Marinho, no ano passado, ele deu uma entrevista ao Bem Amigos, dizendo que ele aprendeu a jogar futebol com o Sampaoli. Então, assim, eu faço muito essa relação com o Salah. O Salah, para mim, ele melhora muito nas mãos do Klopp. Já é verdade que ele tinha melhorado na Roma, ele já vinha melhorando, mas com o Klopp ele melhora muito no quesito finalização, no quesito frieza na cara do gol. Ele é um cara totalmente frio na cara do gol. Até em temporadas como a atual, que ele não está bem, ele é muito frio na cara do gol. E acho que essa é a melhor característica dele, é a frieza na cara do gol. Então, assim, ele é um cara que evoluiu muito com o Klopp, da mesma forma que o Marinho
evoluiu muito com o Sampaoli. Eles aprenderam a ver o futebol de uma forma além do que é o só correr, porque Salah e Marinho eles têm uma característica muito parecida os dois, que é a correria, que é pegar a bola e ir para ataque, Mas com esses respectivos treinadores, o Klopp no Liverpool e o Sampaoli no Santos, eles aprenderam a ver o futebol de uma outra forma, a ter um passe mais refinado, a ter essa frieza na cara do gol que eu já comentei, e assim vai, né? Esse é o quesito que eu mais vejo assim parecido. Antes desses técnicos aí, os dois eram os famosos triatletas da ponta, né? Ponta clássica que o Brasil produz muito, inclusive. Sim. Eu gostei muito da comparação do Gui com o Marinho, porque é muito semelhante mesmo, né? O Marinho, ele foi revelado em um time grande, né? Que eu não vem na minha cabeça agora, mas acho que foi no Fluminense, eu acho. Foi no Fluminense, quase certeza. Foi no Fluminense. O editor, se a gente tiver errado, o editor vai corrigir aqui pra gente, mas foi no Fluminense. Vai nada, o editor não vai corrigir nada. No último vídeo ele não corrigiu. Ele não corrigiu Safado. no último vídeo. Ele não vai corrigir. Editor, te pego, viu? Mas agora... Mas quase certeza mesmo, quase certeza foi no Fluminense, teve passagem pelo Grêmio, Vitória, foi pra China, aí depois pra China, voltou pro Grêmio, Ceará. Exatamente. Jogou muitos times. Muitos times. O Salah não jogou em tantos times, né? Não jogou em tantos times. Você para pra pensar. Jogou bastante. Jogou bastante. Mas acho que o Marinho tem uns timinhos a mais, viu? O Marinho tem mais, é verdade. Mas o Marinho tem mais também porque ele é um pouco mais velho, né? O Marinho tem 30 anos. 30 anos já. O Marinho estourou no futebol. E aqui no Brasil, e é meio que costume aqui no Brasil, na Europa você não vê a rapaziada jogando em tantos clubes assim. Tipo, dá pra falar que o Salah jogou bastante por causa da tradição europeia. Sim. A transição europeia é a transição como jogador também, né, cara? Acho que, às vezes, um time olhava, por exemplo, na contratação para a Fiorentina. A Fiorentina olhou e falou, interessante aquele jogador. O Chelsea olhou e falou, interessante aquele jogador. Só que aí não se desenvolveu, aí o Liverpool foi lá e acertou. E eu acho que é muito importante, ele é o típico jogador que aprendeu a jogar numa época que, assim, né, normalmente a gente diz, o jogador depois dos 25 já não vai conseguir progredir mais. Ele é um típico jogador que aprendeu a jogar de fato da forma que tem que ser para se tornar um grande jogador depois dos 23, 24 anos de idade. É coisa fora do comum, tanto é que o Liverpool gastou 42 milhões de euros na contratação dele. Na época era muito dinheiro. Sim. E era uma contratação que, pela grana que foi investida, parecia ser bombástica, mas pelo histórico do Salah, ela não era bombástica, mas acabou se tornando pelo que o Klopp transformou o Salah junto com o time, é claro. E hoje em dia ele é o principal jogador do Liverpool, um dos principais jogadores do mundo, né? Da Premier League até. Deu muito certo a contratação. Sim, ele entrou no top 9 de artilheiros da Premier League do século. E conseguiram fazer mais gols nas primeiras 200 partidas. Então isso é muito importante, ele está ao lado nesses números de Thierry Henry, atrás, na verdade, né? Ao lado, digo, perto, né? Tá atrás nessa relação de Thierry Henry, Drogba. Então, assim, são nomes muito importantes. Agora que passou um pouquinho, né? O Aubameyang também foi um começo arrasador na Premier League. O Aubameyang acho que não passou ainda, mas ele também é um cara que tá começou muito bem. Mas cara, o Gui tocou num ponto também muito interessante, que ninguém esperava que o Salah ia ser esse Salah que todo mundo conhecia. Acho que o Gui antes, né? Até o Leandro comentou, pra saber que o Salah jogou no Chelsea, você tem que saber muito de futebol. E pra você saber que existia um cara chamado Salah no futebol, você tinha que saber muito de futebol antes, tá ligado? Exatamente. O Salah não era o cara que tava na vitrine assim. Ele apareceu na vitrine na Roma, no jogo contra o Barcelona. Até que foi quando eu conheci o Salah, de verdade. Foi um jogo contra o Barcelona. E aí, cara, ele foi absurdo a transição. Acho que o Liverpool foi o melhor lugar pro Salah ter ido. Pelo técnico, pelo time, pelo jeito do time jogar. E ele aprendeu que o futebol não era só correr, sabe? Eu acho que foi muito interessante isso mesmo. Ele, por sinal, ele bateu um recorde que era de Luis Suárez e Cristiano Ronaldo na Premier League de 2018, da temporada 17-18. Recorde de gols. Ele marcou 32 gols em 38 jogos. É muita coisa. O Suárez e o Cristiano Ronaldo tinham marcado 31. O Suárez também pelo Liverpool, que jogava muita bola no Liverpool. Muita bola mesmo. Antes de se transferir para o Barcelona, ele era do Liverpool. Então, assim, pra gente ver a grandeza do Salah, né? Sim. E o Salah, acho que nessa temporada ainda chegou a dar mais de 10 assistências também. Ele participou de muito gol. Ele ainda, nessa mesma má fase do Liverpool, ele ainda é o artilheiro do time e um dos artilheiros da Premier League.
Mesmo nessa má fase que o time se encontra e que ele se encontra muito mais pelo que o time está do que ele está. É muito mais um problema do time do que dele particularmente. Um puxa o outro, né? Eu acho que um puxa o outro. Porque... mas eu vejo... é que eu não vejo ele tão mal assim. Não vejo ele tão mal. Eu vejo o time colaborando menos a ele do que ele esteja perdendo vários gols, e esteja atrapalhando o time, etc e tal. Eu acho que é mais o time que não está conseguindo ajudar ele. Ele ainda está fazendo uma temporada boa, perto do que está sendo a temporada do time Liverpool. Que o time do Liverpool também não é esplêndido, né? Faz tempo que não é, mas o coletivo era muito bom, mas já está saturado. Estão sabendo. Eu acho que o principal ponto é que todos os times estão sabendo agora jogar contra o Klopp. Então acho que pegaram o jeito. E o Klopp não tá querendo, tipo, eu mudar acho que é uma muito. junção de fatores. Sim. Primeiro, o Liverpool tá jogando com o quarto e quinto zagueiro do elenco. Isso pesa. Pesa muito. Sim. Você tem Van Dijk machucado, grave. Você tem Diogo Gomes machucado, grave. Você tem o Matip machucado, grave. E aí você tá usando o Phillips, que era da base, e você tá usando o Kabak, que veio agora no meio da temporada, porque não tinha outro zagueiro. E aí você tem o Henderson, que era um cara que estava sendo improvisado na zaga, machucado também, que era fundamental no meio-campo, ele era o coração do time, eu costumo dizer que ele era o coração do time. E você tem o Fabinho jogando, às vezes, na zaga, sendo improvisado, mas ao mesmo tempo você precisa do Fabinho na volância, e que também está sendo um cara que está tendo muitas lesões musculares. Por que está tendo muitas lesões musculares? Não só ele, como vários. Porque é uma temporada menor, com mais jogos em menos tempos. Por conta da pandemia, você está tendo uma temporada com muitos jogos em menos tempo, e os times, o Liverpool principalmente, teve uma pré-temporada menor do que várias equipes, porque teve alguns casos de Covid no início da temporada e alguns outros fatores. Então eu vejo muito esse problema dos desfalques, e também, por conta de ter muitos jogos, o time do Liverpool é um time muito intenso, é um time que precisa muito do físico dos jogadores. E quando você tem vários jogos seguidos, você perde essa intensidade. E o Liverpool sem intensidade não é o Liverpool. Exatamente. Isso o Gui tocou num ponto muito bom. Mas agora voltando aqui, a gente saiu um pouco do Salah. O Salah, ele pegou um hype. A temporada 2017 do Salah foi impressionante. Foi uma temporada de Messi e Cristiano Ronaldo no Salah na Premier League. Foi ridículo. Tanto que ele conseguiu classificar o Egito para a Copa do Mundo de 2018. Tudo bem que o Salah estava com uma estrela, estava jogando muita bola, mas tinha uma estrela também incrível. O Egito sofreu um pênalti, quem foi lá e bateu e classificou o time? Mohamed Salah. Então, no final do jogo, né? Nos minutos finais do jogo. Então, também a estrela do jogador conta muito. Então, eu achei incrível, cara. Todo mundo ficou abismado. Se o Liverpool ganhasse a Champions, Salah ia ser o melhor do mundo, sem sombra de dúvidas. A temporada dele foi absurda, não dá nem pra comparar. Na Champions, inclusive, acho que de 15 jogos ele fez 12 gols. Ele jogou muita bola. E lembrando que ele foi tirado da final pelo Sérgio Ramos, né? No início do jogo, o Sérgio Ramos dá aquela entrada de judô nele, tira ele se machuca o ombro e ele só volta a jogar na Copa do Mundo no segundo jogo e ainda com dores na região, machucado ainda. Então ali, provavelmente, talvez... O Salah, discutivelmente, era o melhor jogador da equipe, e o Liverpool perdeu metade do time ali, né? Numa decisão de Champions. Mas aquela final eu coloco mais na conta do Kairos também, que, meu Deus, né? Também, sem comentários. Sim, fato. Mas tem aquela história lá também, que ele tava... Tá ajoelhado. Que ele levou uma contusão na cabeça, Não, botaram a culpa inteira. Eu achei engraçado que botaram a culpa inteira no Sérgio Ramos. Colocaram que tirou o Salah do jogo, deu a joelhada no Kairos, aí até o próprio Sérgio Ramos falou: o Firmino não marcou o gol porque ficou gripado com o meu suor. Até. Colocaram muita culpa nele também na temporada, mas claramente ele foi errado. Ali, a questão do Karius, até tudo bem. O Karius, se de fato estava com alguma coisa, ele devia ter sido substituído. Agora, a questão do Salah, porque a questão do Karius, talvez não, foi algo sem querer. Agora, a questão do Salah, eu vejo algo praticamente proposital feito pelo Sérgio. Foi uma entrada mais forte. Ele foi maldoso ali, entende? Então é uma questão diferente. É, bem diferente. Ali foi uma entrada mais forte. Só para trazer o número correto, o Salah é sim o artilheiro da atual Premier League, com 19 gols ao lado do Kane. Então ele continua mesmo nessa péssima temporada do time, ele continua fazendo muito gol.
O cara é impressionante, é impressionante. Eu ainda não sei como foi esse looping do Salah, eu queria ter acompanhado. Tem muitas séries, eu acho que vocês já viram na Amazon Prime e em vários canais de streaming. Tem séries do Tudo ou Nada Manchester City e Tudo ou Nada Tottenham. Poderia ter uma do Liverpool 2017, porque eu iria assistir com todo o prazer. Porque para ver como esse jogador se desenvolveu mentalmente, não foi nem tecnicamente, foi mentalmente. Tecnicamente, claro, com a questão da finalização, mas mentalmente o Klopp trabalhou ele muito bem. Trabalhou ele muito bem. E outro dia mesmo, o Salah estava dizendo sobre Vinícius Júnior. E ele falou, no começo da minha carreira eu também tinha muitas dificuldades para finalizar, e eu depois dos treinos comecei a perceber que eu tinha esse problema de finalização, o Salah disse, né? E comecei a treinar muito em casa, eu construí um pequeno campo de futebol e comecei a treinar muito finalização, treinar, até me tornar alguma coisa igual eu sou hoje. Ele disse assim, humildemente mesmo, não quis se vanglorizar e nem nada do tipo, dizendo ao Vinícius Júnior que ele tem que ter paciência e entender que ele precisa treinar, que uma hora ele vai virar também um grande finalizador. A gente tá vendo essa virada de chave do Vinícius, né? A gente tá vendo umas finalizações melhores, chegando um pouco mais na área, chegando muito bem. O Zidane tá trabalhando isso muito bem, que o Real treina fundamento de finalização. Várias vezes a gente vê o Zidane ajeitando a bola para os caras chutar. Ele foi o principal jogador do Real Madrid na fase no confronto contra o próprio Liverpool. Exatamente. E agora a gente vai puxar esse próprio resumo. O Gui já mencionou que a coisa ruim dessa temporada foi a lesão, foi as lesões de vários zagueiros, alguns jogadores também, que são jogadores zagueiros, né? Claro. Mas, cara, o Liverpool perdeu a força tanto pelo desenvolvimento do Salah não ser o que foi em 2017 e pela ascensão do Manchester City, time da Premier League ter estudado tudo os caras. Mas no jogo contra o Real Madrid, o próprio Klopp deu uma entrevista falando que aquele não é o Liverpool dele, é feio ver aquele Liverpool jogar. No jogo da volta, que é hoje, a gente tá gravando na quarta-feira de Champions, logo em seguida, o Liverpool foi eliminado pelo Real Madrid, jogando bem. O Liverpool jogou bem, teve chance do Salah, Courtois inspiradíssimo. Mais ou menos. Eu achei que jogou bem. Eu achei que dava para ter pressionado mais. E acho que o Klopp demorou muito para mexer no time. Ele precisava de dois gols, ele demorou muito para mexer no time. Demorou muito. O Liverpool criou, é verdade, mas não foi ainda aquele Liverpool de temporadas passadas. Você vê muitos jogadores muito abaixo, tecnicamente falando, inclusive o Salah, que perdeu um gol importantíssimo aos 2 minutos do primeiro tempo, que ia mudar a história do confronto. Sim. O Mané eu tô vendo muito abaixo, coisa que assim, o Mané tá muito também. abaixo. Eu gostei. Hoje ele foi até que bem, ele lutou muito, mas ele, na questão passe, na questão finalização, ele tá muito mal. Na questão drible, eu vi o Mané um grande driblador. Eu vi o Mané, o que é o Vinícius Júnior pro Real Madrid. Ele não é mais. Ele não tá sendo, pelo menos, essa temporada. Todas essas questões que a gente já mencionou, enfim. Mas é aquilo também. É muito difícil quando um time tá no topo, continuar no topo. Eu acho que é o grande desafio. Já diz o Abel Ferreira, técnico do Palmeiras. Se chegar no topo é mais fácil do que continuar no topo. Você vê o próprio City. O City precisou ter uma temporada sem títulos, que foi a temporada passada, para voltar a crescer. O Liverpool vem de uma temporada que ganha uma Champions League, uma temporada que ganha uma Premier League. Então, assim, é difícil você continuar nesse ritmo, né? Os jogadores, até muitas vezes, jogadores, comissão técnica, enfim, subconscientemente acabam entrando numa zona de conforto. É complicado. Essa é uma parte muito complicada. Tanto que uma das maiores hegemonias aí da Champions, e foi um dos bagulho mais absurdos do mundo, foi o Real ter ganhado 3 Champions seguidas. E não ter entrado nessa zona de conforto aí, eles tinham uma mentalidade muito vencedora. Sim. Era absurdo. Mas ali você tinha Cristiano Ronaldo, né? Cristiano Ronaldo sendo treinado pelo Zidane. Vencer, né? Bale jogando bem, entrando bem em alguns jogos, como entrou na final contra o Liverpool até. Entrou muito bem naquela final. Mas aproveitando o gancho que falou de hoje, eu achei muito mais mérito de uma noite do Courtois do que demérito do Liverpool. Eu também achei. Foi demérito naquela finalização do Salah. Eu acho que o Salah, que é o Salah, teria que ter feito aquele gol. O Courtois foi muito bem ter esperado. Eu acho que faltou ainda. Pode terminar, João, desculpa. Não, o Courtois teve mérito ter esperado o Salah definir, mas o Salah, como o Neymar, não pode errar gols na cara sozinho. Perfeito, bom gancho. Eu acho que ainda, verdade, o Liverpool fez uma partida melhor, criou chances, teve oportunidades para vencer a partida e para até se classificar, mas eu acho que ainda faltou um pouquinho mais daquele
Liverpool, que, por exemplo, eliminou o Barcelona fazendo 3 gols em Anfield. Então, talvez também pela torcida. Times que têm uma torcida muito eufórica estão sendo muito prejudicados por conta da pandemia. Eu acho que a torcida hoje faria uma boa diferença. Talvez não ia passar, enfim, não sou eu que estou dizendo que por causa da torcida o Liverpool ia passar, não é isso. Mas eu acho que a torcida faz uma diferença, né? O Gui deu o seu curioso argumento para o jogo de hoje, né? O jogo de hoje pra mim foi bom. Pro Leandro, o que você achou do jogo de hoje? O Liverpool jogou bem, mas não se classificou. O Gui achou que foi mais ou menos. Eu achei que não foi um jogo espetacular, mas foi um jogo melhor do que o passado. E o Liverpool meio que até que criou a chance para se classificar, mas não conseguiu. Com certeza, eu também acho. Foi bem melhor que o jogo passado. Mas agora, só para quase acabar aqui o vídeo, a gente pode mencionar a temporada que o Salah chegou, foi o melhor jogador da Premier League. Foi fantástica. Mesmo com o City sendo campeão com 100 pontos, o Liverpool com 97 pontos, se eu não me engano, para essa temporada. 98, 2 pontos de diferença, dá até dó. Essa foi uma temporada genial. Fantástica. Foi incrível assistir a Premier League nessa temporada. Que foi muito... Parecia o Corinthians de 2017 no primeiro turno, mas vamos falar do Salah. Editor, depois dessa a gente pode acabar o vídeo, né? Pode acabar. Falar do Corinthians, vamos fazer um vídeo bem curto, né? Falar do futebol do Corinthians, vamos fazer um vídeo de 30 segundos. É, claro. Brincadeira, mas vamos... Jogou bem contra o A pior temporada do Salah, em números, qual foi pra vocês a pior temporada do Salah? Eu acho que não é nem em números, mas a que foi meio abaixo foi a passada, que ele não estava tão iluminado, mas ainda assim os números dele foram muito bons. Sim. Na Premier League, se eu não me engano, acho que ele fez 22 gols, deu 10 assistências, um negócio assim, mas na Champions ele foi meio abaixo com 5 gols só. Foi a temporada que o Liverpool foi campeão, né? Isso, o Liverpool, sim, temporada passada o conjunto do Liverpool estava muito afiado mesmo, tanto é que o Liverpool fez o primeiro turno praticamente não ficou invicto, acho que até a 25ª rodada, 26ª mais ou menos, da Premier League, foi perder, acho que praticamente na volta da pandemia ali, perdeu um jogo. Foi perder pro Watford. Isso, e assim, ganhou a a Premier League, faltando 6, 7 rodadas para acabar. Sim. Então, ainda chegou, e era para quebrar todos os recordes que o City tinha feito uma temporada antes. Mas acabou não conseguindo porque não teve o que o City teve, foi o Liverpool logo atrás. O Liverpool foi sozinho, né, a última temporada. Então acabou não tendo um outro time, então naturalmente o time depois foi campeão, relaxou e não conseguiu quebrar vários recordes, que era facilmente, do jeito que estava, fazer mais de 103, 104 pontos. E o coletivo era tão bom, funcionava tão bem, que eu acho que é por isso que o Salah não se destacou iluminadamente. Sim, porque o coletivo funcionava muito, todo mundo se destacava. O Mané fez uma baita temporada, coisa que o Mané tá bem abaixo, mas o Mané temporada passada foi muito bom. A pergunta que fica logo no final do vídeo, foi um vídeo incrível a gente ter falado do Salah, falando várias coisas da Champions, falando do Marinho, até eu posso comparar o Salah com o Thiago Galhardo também, que pela idade estouraram velhos, mas um vídeo muito bom que a gente fez, mas fica a pergunta nesse vídeo. O problema do Salah é a tesoura? O problema do Salah é a tesoura? É a tesoura. Eu acho que essa é a principal pergunta. Mais uma pergunta aqui polêmica. Salah top 3 melhores jogadores africanos da história? Bom vídeo esse aí, hein? Cara, a gente pode encerrar o vídeo com essa pergunta. Nossa, tem uns caras bons, hein? Eu acho que Qual é o primeiro pra você, Guilherme? Os primeiros. Agora é difícil, agora você me pega. Agora você me pega, assim. Tem o Okocha, assim, né? Que eu acho que é um dos maiores também. Mas eu acho que o Okocha... Drogba... Me desculpa, mas eu acho que o Okocha nem entra aí, viu? Nem entre os 3. Eu vejo, não no top 3. Eu acho que o Salah já tá na frente do Okocha. Já pra mim também. Você não acha que não tá no top 3? Pra mim, que já tá na frente do Okocha, Salah, Yaya Touré, Drogba e Eto'o. Esses 4. Agora tem que definir essa sequência. Talvez eu ficaria com Drogba, Salah e Eto'o. Seria esse meu top 3. Yaya Touré o 4, top 5, e digamos. E o Mané também. E o Sadio Mané também, não entra aí também não, pelas temporadas? O Mané também. Não. É muito africano bom, em Aubameyang também, mas eu acho que não também. Tem
o Mané ainda fica um pouquinho atrás. O Mané e o Aubameyang eu também acho que fica no top 10, mas tem muito africano bom. E certeza que a gente tá esquecendo de algum picudo aí. Com certeza, Pode ter certeza. não tenha dúvida disso. Não tenha dúvida mesmo. Que a gente deve Tem ter... aquele trio nigeriano, era o Coxa mais 2, que eu não vou lembrar o nome jamais. Eu também não tô conseguindo lembrar. Eu sei que o Okocha foi o primeiro melhor do mundo africano, né? Foi em 94, eu acho que. Tem esse ano Mas- ainda. Putz, tem muito jogador, então. hein, cara? Deixem nos Muito comentários jogador quem é os muito bom. maiores jogadores africanos da história do futebol. E deixa nos comentários também se o problema do Salah é a tesoura ou se a força do Salah é o cabelo. Então vocês decidem. Rapaziada, muito obrigado por vocês ficarem até o final aqui com a gente no vídeo. Um vídeo espetacular com o Guilherme, com o Leandro. Leandro, Guilherme. Então, cara, muito obrigado. Palavras finais para todo mundo aí. Guilherme, é só palavra final e depois o Leandro. Valeu, rapaziada. Deixa o like aí, compartilha, comenta aí. Quero saber, hein, se o problema do Salah é o corte do cabelo mesmo, é a tesoura. Leandro, suas palavras finais. Valeu aí, rapaziadinha. Compartilha com todo mundo. E Salah é o nosso Sansão, né? E comenta aí o top 3 melhores jogadores Ô, Salah, vê africanos o da vídeo história. aí, velho. O que você acha disso aí, Salah? Agora. É verdade. Não, todo mundo Salah marcando que é ele. muito humilde. Meu vídeo, vou marcar o Salah no Twitter. Mas o Salah, só vou dar uma dica. Não raspe a cabeça, porque aí você se aposenta. Muito obrigado, bravos Jamais. e bravas. É nóis. E deixa o like, viu?